Olá, meu nome é Dênia, sou professor da Universidade Federal de Viçosa e vou falar um pouco sobre sugestões de redação científica básica, principalmente pensando na confecção de um artigo. Esse vídeo ele se destina aos estudantes de pós-graduação que eu oriento e vai tratar de questões básicas, de questões elementares, mas que, em hipótese alguma, elas devem ser parte da minha correção, ok? Eu, como orientador, eu devo trabalhar nesse texto em questões mais aprofundadas, visando elevar o nível da discussão, visando trazer, né, para esse trabalho uma visão diferenciada de alguém que tem um pouco mais de experiência e não ficar falando, né, que figura precisa ter legenda, não ficar falando que título não pode ser muito extenso, questões elementares que a partir de agora, ok, apenas serão tratadas aqui nessa videoaula, beleza? Então, o primeiro ponto é o seguinte: quais são as seções de um artigo científico? Primeiro, né, um artigo tem que ter título, um resumo, introdução, material e métodos, resultados, discussão, conclusões e referências. Eu coloco aqui algumas sugestões de tamanho, porque essa é uma dúvida frequente, ok? Observem, né, que eu sugiro aqui limites de páginas para texto escrito, ok? Nesse espaço que eu coloco aqui, não estão inclusas ilustrações, como tabelas e figuras, beleza? E desde já, resultados sempre separado de discussão, ok? Lembrando que são sugestões, tá? Que eu vou dar aqui ao longo desse vídeo com base na minha vivência aí dentro da redação científica. Então vamos lá, introdução, né? Na introdução você vai deixar muito claro, ok, o porquê aquele trabalho foi conduzido. Então é o momento de você vender seu peixe. Contextualize bem o leitor e justifique a condução e publicação daquele trabalho, ok? E ponto-chave, né, para você fazer uma boa introdução é estar atualizado dentro do tema, ok? E usa bem esse espaço, tá? Usa bem esse espaço, valoriza, traz as principais questões sobre o tema, além de ser objetivo, né? E evitar obviedades, aquelas frases vazias, coisas que todo mundo sabe, ok? E aí eu sugiro que você finalize a sua introdução trazendo a hipótese e principalmente, né, os objetivos do seu trabalho, beleza? E eu reforço aqui a importância de sempre buscar informações atualizadas para a introdução. Isso é um ponto-chave para contextualizar o seu trabalho. Além disso, traga números. Nada melhor do que números para demonstrar a relevância de algo. A sua introdução precisa apresentar números, estatísticas. Beleza? Então vamos lá, vamos para a metodologia, né? Como que você vai redigir o seu material e métodos? Primeiro ponto aqui, você deve deixar bem claro, né, o que será e como será feito, ok? E aí tenha em mente que a sua metodologia ela deve ser suficientemente clara para que um outro pesquisador possa reproduzir o que foi feito, tá? Então, muita atenção aqui, beleza? E aqui um ponto chave: ordene todos os procedimentos, tudo o que foi feito de forma lógica, ok? De forma lógica.
Nesse caso, né, eu sugiro aqui fortemente que você utilize subtópicos, tá? Para dividir esse material em métodos de forma que facilite, né, que torne isso mais compreensível para o leitor, beleza? E aí você tem que falar, né, onde e quando tudo foi feito, caracterize bem o ambiente, principalmente na nossa área, isso é importantíssimo, né? Descreva bem o seu delineamento experimental, ok? Um exemplo aí legal para você dar uma olhada com mais calma quando você estiver vendo esse vídeo. Beleza? Dica: use ilustrações no material e métodos. Isso ajuda muito. Mapa, fluxograma, esquemas. Isso tudo ajuda a trazer clareza, ok? E facilitar para o leitor entender o que foi feito. Beleza? Um exemplo aí, né, de um mapa, um exemplo aqui de um esquema demonstrando os tratamentos de um experimento. Perfeito? E aí, muita atenção, né? Tem gente que erra o tempo verbal do material e métodos de um artigo. No artigo, na tese, na dissertação, você coloca ali coisas que já foram feitas, ok? Então, usa-se o passado do indicativo, beleza? E olha lá, ó, descreva cada procedimento que será feito. No entanto, se for uma metodologia longa, excessivamente detalhada, apenas mencione, né, o método e cite uma referência consolidada sobre aquele método, ok? Você está trabalhando com limitação de espaço, então evite, né, descrever detalhes, ok, que podem ser facilmente acessados na literatura, tá? Então, né, só para dar um exemplo aí para vocês, ó, isso aqui é um exemplo de uma metodologia excessivamente detalhada. Não tem espaço para isso no artigo científico. E aqui eu tenho um exemplo, né, de uma metodologia num formato que é mais adequado para um artigo. Beleza? Então vamos lá, né? Estatística, deixe, né, todo procedimento estatístico feito deve estar claro, tá? Deve estar claro, né? Aqui um exemplo, né? Os testes que foram feitos, algumas citações referente a testes que eram menos comuns, ok? Tudo isso é importante. E lembre-se, né? Repetibilidade é a base da ciência. Quem está lendo o seu trabalho tem que ter condições, ok? De repetir o que foi feito. Então, clareza aqui é muito importante. Beleza? Conduziu, né? Algo muito comum na nossa área. Se você for conduzir um trabalho em campo, traga informações, né, sobre aquele local, informações de clima, de solo, ok? Isso é muito importante na nossa área, tá? Se envolveu a amostragem, deixe claro, né, a data, a estação em que aquilo foi conduzido, perfeito? E aí vamos lá, né? Se você tiver um trabalho com vários tratamentos, ok? Não coloque isso em tópico no texto. Dica: evite tópico ao máximo. Isso não é bem visto na redação científica de alto nível. Então, ao invés de usar tópicos, escreva por extenso. Beleza? Aí, ó, eu peguei aquilo tudo lá que estava em tópico, escrevi por extenso. Beleza? Da mesma forma, né? Equações pequenas. Se você tem na sua metodologia uma equação que é pequena, igual essa aqui que eu estou mostrando, escreva por extenso, tá? Eu utilizei menos espaço e fui igualmente claro.
Beleza? Outro ponto, né? Você não precisa ficar citando unidade no material e métodos. Unidade, você tem que citar na tabela, na figura, nas legendas, ok? No material e métodos, você não precisa ficar citando unidade, muito menos marca de equipamento, tá? Eu pego o artigo para corrigir, parece que o estudante é um representante comercial de alguma marca. Isso não é bem visto, beleza? Então, muita atenção com isso aqui também. Fechamos o material e métodos. Vamos lá para resultados, discussão e conclusões. Pessoal, essas etapas aqui, essas sessões, são as mais importantes de um trabalho científico, são as mais importantes de um artigo. É a hora, né, de você valorizar o que foi feito. Não adianta nada, né, você conduzir um ótimo experimento em campo, conduzir ótimas análises em laboratório e não valorizar isso aqui, ok? Resultado ruim, né, mal escrito, discussão mal feita, ok? Compromete todo um bom trabalho que foi feito lá atrás. Isso aqui, né? Se você não tiver a devida atenção aqui, você anula todos os esforços que foram feitos em campo e laboratório, tá? Então, reforço, muita atenção aqui, beleza? Então, vamos lá, né? Alguns leitores só lê resultado, discussão e conclusão. Eu sou um deles. Eu sou um deles. Então, caprichem nisso aqui. Caprichem nisso aqui. Mais do que nunca, pessoal, na apresentação dos resultados, ordem lógica, inteligível, que facilite o entendimento do leitor é importante. Não sai colocando, né, jogando os resultados lá de qualquer jeito. Pense numa ordem lógica que vá facilitar o entendimento e que vá possibilitar a esse leitor, né, chegar numa conclusão lá no final, ok? Então, muita atenção aqui, né? Porque a depender da ordem que você utiliza nessa apresentação dos resultados, você só confunde o leitor, beleza? E ó, sempre separe resultados de discussão. Então vamos lá, falar de resultado, né? Antes de qualquer coisa, antes de escrever uma linha, organize os resultados que você planeja apresentar. Qual que vai ser o primeiro, qual que vai ser o segundo, o terceiro, o último. Tudo isso deve estar numa ordem clara, inteligível, que facilite o entendimento do leitor, que conduza o leitor a tirar uma conclusão sobre aquilo. Ok? Não que traga mais confusão ainda. Beleza? Então, novamente, muita atenção com ordem lógica. Assim como no material e métodos, eu sugiro aqui que você utilize tópicos para subdividir essa sessão. Beleza? E o que eu sugiro aqui falando em ordem lógica? Novamente, não são regras, são frutos de vivência, né? Você pode discordar, tá? Isso é um direito seu, mas funciona para mim. Funciona, né? Tem funcionado com o nosso grupo. Primeiro, inicie com resultados secundários, tá? Dados de caracterização, por exemplo, né? Algo que não converse tanto lá com a sua conclusão final. Feito isso, apresente os resultados principais, tá? Diretamente ligados à sua hipótese, ao objetivo central do trabalho. Posteriormente, se for o caso, né, você apresenta resultados aí de análises explicativas, análises integrativas, igual correlação, análise de componente principal, né, essas ferramentas aí de estatística multivariada. Beleza? Que integra todas as suas avaliações. Perfeito? Então vamos lá, né?
outro ponto aqui importante. Decida quais resultados serão apresentados. Nem tudo o que você fez deve vir em tabelas e figuras do documento principal. Muitas vezes, boa parte das análises que foram feitas, elas são importantes e devem ser apresentadas como material suplementar. Muita atenção aqui, beleza? E aí é importante, né, que você apresente esses resultados da forma mais clara e atrativa possível. Você tem que projetar, né, cada tabela, cada figura, de forma que ela possa ser entendida ali na sua totalidade, né, que não cause confundimento no leitor, beleza? E aí você vai numerar cada tabela, cada figura, ok? De forma ali ordenada e separada, tá? Tabela, uma numeração, figura, outra numeração, ok? Aqui um exemplo, né, de algo que eu poderia ter apresentado em tabela, optei por apresentar em figura, ficou mais claro e mais atrativo, ok? Ponto importantíssimo, erro frequente e evitável. Toda figura e tabela deve estar referenciada no texto. Toda figura e tabela do seu trabalho, ela tem que ser mencionada no texto. Senão não faz sentido aquilo estar ali. Inclusive, as ilustrações do material suplementar. Ok? Inclusive, tudo que vier no material suplementar. Senão, não tem que estar no material suplementar. E aí você vai fazer essa primeira menção, né? Lá, tabela 1, vai finalizar o parágrafo e a tabela 1 vai vir logo depois. Então, a inserção de figuras e tabelas, ela é feita logo após a sua primeira menção, tá? Mas aí você finaliza o parágrafo, beleza? E olha lá, ó, importante, toda figura e tabela deve apresentar legenda. Esse é um erro, né? Sabe, que a gente realmente não espera em estudante de pós-graduação, e eu tenho recebido arquivo com figuras sem legenda. Isso é inaceitável, tá? Lembrando que na figura a legenda fica embaixo, na tabela a legenda fica acima, ok? E elas devem, né? Toda legenda ela deve apresentar informações suficientes para que o leitor entenda o que está sendo expresso ali, sem ter que recorrer ao texto, tá? Então tem que ter informação sobre variável, tratamento, local, condições, unidades, toda e qualquer abreviatura que aparecer na figura ou tabela deve ter seu significado explicitado na legenda, beleza? Então vamos lá, falar rapidamente aqui sobre tabela. Tabela, né, a gente usa para apresentar resultados quantitativos, números, beleza? Uma tabela, ela é formada por linhas horizontais, tá? Não existe separação vertical em tabela. Dá uma olhada, ó, tabela em artigo científico não apresenta linhas verticais, né? Então observem, né? Não existe ali linha separando as colunas. Observem essas duas tabelas, beleza? E aí você vai ter, né, poucas separações ali, geralmente algo isolando as variáveis ou os tratamentos, e aí os valores que você deseja apresentar. Beleza? E aí, ó, evite o uso de tabelas com poucas informações. Dá uma olhada aqui, ó. Essa tabela, ela só tem uma linha de resultados, uma linha de números.
Não precisa de tabela assim, ok? Apresente isso na forma de texto, por extenso. Da mesma forma, ó, olha essa tabela aqui. Só dois resultados, não precisa dessa tabela. Apresenta no decorrer do texto aí esse resultado, tá? E aí, se você tiver tabelas que tratam do mesmo assunto, junta essas tabelas, não tem que ficar separando, não. Dá uma olhada aqui, ó. Eu tinha duas tabelas, uma para o Bidens pilosa, a outra para o Amaranthus, tudo avaliando a mesma coisa. Eu fui e juntei as duas. E só deixei claro ali, né, que a primeira metade dos resultados se refere ao Bidens e o segundo ao Amaranthus. Beleza? E não se justifica, né, você colocar numa tabela resultados, né, onde não teve nenhuma diferença estatística entre os tratamentos, nenhuma. Tem que ter ao menos uma para justificar a apresentação desse resultado na tabela. Caso contrário, você utiliza o texto e fala que não houve diferença. Beleza? Ponto importante, ó. Grandezas com a mesma unidade devem ser colocadas lado a lado. Se o superbrotamento e os bulbilhos brotados ali são em porcentagem, eles devem aparecer um do lado do outro, ó. E a gente usa aquele pontilhado ali para indicar que são variáveis com a mesma unidade. Beleza? Olha lá, você vai usar esses traços horizontais para deixar claro, né, que se tratam ali de variáveis com a mesma unidade. Em relação à figura, pessoal, ó, o que é figura? Gráfico, ilustração, esquema, desenho, foto, tudo isso é figura. Em artigo científico só tem tabela e figura, ok? E aí na figura é muito interessante porque você tem expressão numérica e visual dos resultados, tá? Isso permite, né? Isso deixa mais claro e facilita um melhor entendimento aí para quem está lendo, beleza? Permite, né, que o leitor também identifique comportamentos, agrupe resultados. Resumindo a história, pessoal, eu só uso tabela quando não é possível utilizar a figura, tá? A figura sempre vai ser a melhor forma de expressar resultado na ciência, tá? Aqui um outro exemplo, né? Antigamente, pessoal, outro ponto aqui importante, né? Antigamente a gente fazia muita figura em preto e branco, porque as revistas eram impressas. Isso não existe mais, tá? Faça sua figura colorida, em altíssima qualidade, tá? E aí, quando você for submeter um trabalho, salva ali em PDF antes para ver se durante o salvamento aquela figura não perdeu resolução, beleza? Então fique atento a isso. Ó, então tá bom, vamos lá. Descrição dos resultados. Como é que eu descrevo os meus resultados? Novamente, atenção aqui com a ordem lógica, tá? Traga para o texto apenas os resultados mais relevantes, de forma lógica e objetiva, tá bom? E aí você vai destacar os principais contrastes, tendências, sempre lembrando dos objetivos e da hipótese central do trabalho. E é muito importante mencionar valores. Não fica repetindo o número que está em tabela, por exemplo, mas os resultados, né, a redação dos resultados precisa de valores. Faça comparações que reforcem a amplitude. Fala assim, ó, tal coisa dobrou, tal coisa foi 38% menor, tal coisa aumentou 1,8 vezes. Faça esse tipo de comparação, deixando clara a amplitude. Beleza? E novamente, figura e tabela deve aparecer após a sua primeira menção no texto. Indique a significância estatística dos resultados, mas não força, tá? Se algo não deu diferença, não força. Não fale em tendência, isso não é legal. Seja imparcial, tá? Não existe
resultado bom ou ruim. Beleza? Discussão. Vamos lá, né? Chegamos na discussão. Pessoal, novamente aqui, ó, ordem lógica muito importante. A discussão, né, conforme o nome lá já diz, é algo no singular. É uma discussão só. Então, você tem que ter um texto ali que flui. Você tem que colocar todos os seus resultados para conversar de maneira lógica. É por isso que eu não sugiro o uso de subtópicos na discussão. Você tem que colocar aquilo ali tudo para conversar de maneira lógica e fluida. Beleza? E não somente apresente, discute os seus resultados, tá? Apresente explicação, compara isso com referências, tá? E aí, muito importante, é para discutir os seus resultados. A literatura é só para embasar. Não discuta resultados de outros trabalhos. Não apresente resultados de outros trabalhos. Beleza? Né? E aí, eu até destaco aqui, ó, seus resultados, ok? Os outros trabalhos, eles são utilizados apenas para circunstanciar aquilo, ok? E aí, com prudência e criatividade, faça extrapolações, projeções, apresente argumentos numéricos, ok? Que reiteram a relevância do seu trabalho e dos resultados que você encontrou. Isso é muito importante, esse trabalho criativo aqui, mas prudente e embasado, tá? Não deixe de apresentar também algumas lacunas, algumas demandas futuras, tá? Conclusão, pessoal. Ó, vamos lá, chegamos nas conclusões. Aqui é o momento, né, de mostrar os principais achados e implicações, tá? Você vai retomar seus principais resultados ali, mas evita ficar repetindo, beleza? Novamente, muita atenção aos objetivos e à hipótese central do seu trabalho. Nunca use tópicos na conclusão, tá? Tem que ter clareza ali, principalmente fluidez. Beleza? E também, né, não deixe de ser criativo, de fazer projeções, né, de fazer extrapolações de cenário, tá? Ok? Tudo isso para deixar claro aí a relevância do seu trabalho. Só no final, você chega no título. O título é a última coisa do seu trabalho. Você termina e depois coloca o nome. É óbvio, né? Que você vai pensando ali no título e esse título vai sendo mudado ao longo da redação. Chama atenção para o seguinte, ó, seu título tem que ser claro e atrativo, ok? Não é tema, é título, ok? Se possível, não ultrapasse 10 palavras, tá? Olha aqui que título horrível, né? Longo, excessivamente detalhado, poderia ser só isso aqui. Não use nomes científicos de plantas que todo mundo conhece, tipo milho. Não faz sentido isso, tá? Apenas use nome científico de plantas menos comuns, ok? Evite termos, né? Investigação, influência, avaliação. Evite esses termos para começar seu título. E aí, algumas rápidas dicas aqui de escrita, né? Uma história está sendo contada, fluidez é imprescindível, tudo precisa conversar. Um bom texto não é, né, um recorte de parágrafos. Atenção com isso, né? Coloque isso tudo no papel antes de começar. O que você vai tratar? Planeja ali o que será tratado em cada parágrafo antes de começar a escrever. Beleza? E use conectivos, tá? Use conectivos. Tudo precisa fluir, tudo precisa
conversar. Beleza? Então, pessoal, o seu texto precisa fluir, ok? Não é um amontoado de parágrafos sem nenhuma ligação, tá? Precisa ter fluidez, uma história está sendo contada, beleza? Você tem que conectar tudo, não existe mudança brusca de assunto do nada. Então, eu recebo muito texto truncado, ok? Ideias sem conexão. Redação científica não é isso. Não é um recorte de parágrafos, tá? Falando em parágrafo, pessoal, a gente não muda de assunto dentro de um mesmo parágrafo, nem muda de parágrafo se estiver falando do mesmo assunto. Não existe na redação científica parágrafo de uma linha, de duas linhas. Esse é outro problema recorrente, ok? Né? Então, tente apresentar um parágrafo lá que tenha no mínimo 3 frases, que inicie e conclua, né, uma ideia. Beleza? Sem esquecer de conectar isso tudo. E aqui, a redação científica, né, ela deve usar frases curtas e diretas. Objetividade aqui é muito importante. Então, não se arrisque. É muito difícil ser claro numa frase longa. Use mais ponto final, tá? Use mais ponto final. Ok? O que eu sugiro para você? Não ultrapasse mais de 15 ou 20 palavras numa frase. Você vai se complicar. Você vai se complicar. Beleza? Use frases curtas, tá? Use frases curtas, ó. Sujeito, verbo, predicado. Beleza? Começo, meio e fim. Se você escrever frases longas, por mais habilidade linguística que você tenha, isso vai ficar confuso. E evite frases vazias, né? Mesmo na introdução. Use bem o seu espaço. Use bem o seu espaço. Você lembra lá que na introdução sugeri 2 páginas no máximo? Use bem essas 2 páginas, tá? Não enche lá de informação óbvia, não. Beleza? Siglas, pessoal. Isso aqui é muito importante. Sempre um caminhão de erro sobre algo tão simples, né? Quando você for usar uma sigla, a primeira vez que ela for citada, né, a primeira vez que o nome for mencionado, ele deve vir por extenso e a sigla entre parênteses, beleza? Qualquer sigla, tá? Então ali, ó, na primeira vez, escreve por extenso e a sigla entre parênteses. No entanto, se você não for mais mencionar aquele nome no seu manuscrito, não tem por que apresentar uma sigla. Se aqui for ser mencionado uma vez só, deixa apenas o nome por extenso. Não faz sentido. Beleza? E ó, um parágrafo, ele só fica bom depois de 5 leituras e correções. Então, quando você concluir um parágrafo, né, releia 5 vezes, pelo menos, tá lá. Primeiro checa se está tudo em ordem, depois você procura por redundância, por repetição, né? Aí você vai cortar palavras necessárias, aí depois você vai procurar erros, né, gramaticais principalmente. E aí no quinto, ó, informa se está tudo claro, se está correto, beleza? Então é reler pelo menos 5 vezes, tá? E aí sempre que você concluir um documento, sempre que você concluir o seu manuscrito, o seu artigo, espera uma semana. E aí, depois dessa semana, você relê tudo novamente. Eu aposto que uma semana depois, descansado, sob uma nova ótica, você vai mudar a coisa, você vai corrigir, você vai encontrar erros que passaram despercebidos. Beleza? Então, pessoal, ó, a instrução ela é muito clara. Antes de me enviar qualquer arquivo, reveja esse vídeo atentamente.
tá? Porque a orientação acadêmica, principalmente a nível de doutorado, ela não pode se limitar às questões banais que eu apontei aqui, né? Não é meu papel ficar corrigindo esse tipo de problema, esse tipo de erro. Eu quero que vocês exijam mais de mim, né? Eu preciso ajudar vocês a evoluir na discussão, a aprofundar as coisas, né? A mudar a abordagem e não ficar falando, né? Que figura tem que ter legenda, não ficar falando que tabela não apresenta divisão na vertical. Isso é tudo muito óbvio, são erros evitáveis, mas que impedem aí o nosso avanço. Beleza? Novamente, tudo dito aqui são sugestões baseadas em experiência, em vivências. Direcione isso aqui para os meus orientados de pós-graduação. Resolvi subir aqui nessa plataforma só para facilitar o compartilhamento entre eles. Beleza? Bom trabalho aí. Um abraço a todos. E não se esqueça, ó, reveja esse vídeo antes de me enviar qualquer arquivo. Um abraço.